Este é um projeto que já tem muitos anos, na verdade é até anterior a 2011, foi o ano em que nós recebemos em depósito na Fundação Marques da Silva o acervo Fernando Távora. O próprio Fernando Távora, nos últimos anos, ele teve sempre a ideia de escrever um livro da sua vida, mas nos últimos anos, percebendo que não poderia fazer, disse, e é assim que começa esta publicação: o livro que eu queria escrever já não escrevo, é a minha própria vida, alguém irá escrever o livro da minha própria vida, e foi isso que o professor Manuel Mendes fez. Estas duas publicações são muito importantes porque encerram o primeiro tomo e porque são duas unidades que dialogam uma com a outra. Aqui o que nós temos são fragmentos, são pensamentos de Fernando Távora, inéditos. O trabalho que o professor Manuel Mendes fez foi extraordinário, de grande fôlego, uma investigação de grande fôlego, mas que nós somos capazes de compreender, sobretudo por causa deste outro livro, que é dos meus livros, onde nós temos acesso à biblioteca do próprio Fernando Távora e onde percebemos quais são os passos dos livros que são assinalados por Fernando Távora, que são sublinhados e até mesmo comentados. E, portanto, nós conseguimos perceber, lendo alguns livros, de que forma é que estes livros foram alimentando o pensamento de uma mente muito inquieta. Nesta altura, entre 1937 e 1947, Fernando Távora ainda não era conhecido, aliás, nos primeiros escritos ele ainda não tinha sequer obra construída, mas há sempre esta inquietação que se sente e que vai servir de matriz para todo o resto da sua obra e que nós vemos refletida na sua obra. Então, é um processo que começa com uma ideia muito, aparentemente elementar, que é Fernando Távora. Fiquei a saber, porque não sabia. Escreve bastante, escreve praticamente desde os 17 anos e quer fazer um livro desde 1989. É evidente que é um livro que vai evoluindo conforme as etapas da vida e é um livro que evolui com os problemas que surgem no curso da vida. E problemas que têm muito a ver, no caso concreto dele, com o seu fazer-se pessoa, arquiteto, como eu costumo dizer. O que é interessante é que a partir de 50, ele repete nos anos 50 várias vezes, nos anos 60 exatamente a mesma estrutura, sempre com os mesmos pontos, sempre que ele quer fazer. Nos anos 70 a mesma coisa, nos anos 80 a mesma coisa, nos anos 90 a mesma coisa. E em 2001, enfim, já numa altura em que ele está relativamente frágil, volta a fazer agora com um pouco mais de detalhe. Portanto, no fundo, este livro é o quê? Este livro não é o meu livro sobre Fernando Távora. Não é uma monografia sobre Fernando Távora. Ele é, digamos, é o livro de Fernando Távora. No fundo, é a minha versão, é a minha interpretação, a partir dos poucos sinais que ele deixou, das lições dos documentos, que são muito ricos, muito diversos, de diferente natureza. Qualquer suporte serve para escrever, um envelope, um cheque, uma conta bancária, um bilhete de estacionamento, enfim, tudo o que seja, tudo serve para escrever. E para mim é também uma certa novidade, porque toda a gente valoriza o desenho em Fernando Távora, e a verdade é que a palavra e o desenho são duas coisas que estão perfeitamente ligadas em Fernando Távora.